Satanismo espiritual. Joy of Satan Ministries. Satan. Por muito tempo, muita mentira e desinformação foram espalhadas sobre Satan. Muitos de nós já ouviram, já conversaram com ele e até mesmo já foram astralmente tocados por ele. Quase todos nós que o conhecem concordam a respeito de sua aparência. Religiões do caminho da mão direita têm por muito tempo escrito sobre como eles acreditam que ele se pareça, como eles acreditam que os demônios se pareçam, e estes não são nada além de mentiras blasfemas. Ele não é vermelho, com chifres e cauda, nem se parece com um monstro do dia das bruxas. Ele não tem olhos flamejantes vermelhos ou asas de morcego. Estas representações são destinados a insultar, denegrir e blasfemar contra ele, a algumas ordens inferiores de demônios. Eles são protetores e mensageiros que servem aos demônios de rank superior. Aqui estão as imagens de como Satan aparece para aqueles de nós que o viram. Ao contrário do satanismo ser rotulado como escuridão, Satan aparece vestindo uma longa túnica branca idêntico ao que ele é mostrado usando. Nas imagens abaixo, Lúcifer, um de seus nomes, significa portador de luz. Muitos de nós o viram muitas vezes e têm uma relação muito próxima com ele. Ele é lindo. Ele é quase que exatamente igual às imagens abaixo, fora que raramente apareça com asas. Muitos perguntaram como o sigilo do Satan se parecia. O sigilo do lado esquerdo, o cálice com o Ek, é o verdadeiro Graal. Este é o cálice que contém o elixir da vida. 10. Seu dia é a segunda-feira e sua hora sagrada é às 3 da manhã. Suas cores são azul real, vermelho e preto. As cores preto e vermelho remontam ao Egito Antigo. Egito era conhecido como a Terra Preta e Vermelha e foi o centro da alquimia espiritual. A alquimia espiritual é a transformação da alma humana na divindade. Através desta transformação, completamos a obra inacabada de nosso Criador que é Satan. O Graal é parte da Magnum Opus, o trabalho final da mente e da alma, que nos transforma à perfeição física e espiritual e nos dá a imortalidade física. Este potencial que temos dentro de nós mesmos não é um objeto material, mas um conceito. O sangue dos chakras é a energia que vaza quando estimulada. O Graal é descrito como o sangue real. Este é o sangue dos chakras. Satan é sumério deus Ea, também conhecido como Enki, que significa Senhor da Terra. Ele também é conhecido como Melek Taues. Os animais que são sagrados para ele são o pavão, a serpente, o bode, o dragão e o corvo. O pavão é sagrado para Satan e representa o estágio multicores da Magnum Opus. A seguir o Nigredo. A serpente e o dragão representam a Kundalini na base da coluna vertebral. O corvo representa o estágio Nigredo da transformação espiritual na Magnum Opus. O bode representa a fertilidade e também tem a ver com a transformação espiritual, a abundância do Chi. Seus números são 13, 666 e 4. 666 é um símbolo da era de Aquário, quando ele governará novamente e é o quadrado cabalístico do Sol. O verdadeiro significado do Templo de Salomão é Templo do Sol. O Templo do Sol, na verdade, é o corpo humano e o Sol é a luz que brilha da alma transformada e poder. Sol, On e On são todas palavras para o Sol. A palavra Sol, que tem sua origem no latim, é próxima da palavra inglesa soul, alma. On é um nome dado pelos hindus para o Sol espiritual e On é uma palavra egípcia para o Sol. O simbolismo do Templo de Salomão foi roubado pelos judeus e transformado em um personagem falso, como fictício. Nazareno e quase tudo na Bíblia judaico-cristã. Seus signos do zodíaco são Aquário, o portador da água, e Capricórnio, a cabra. Seus planetas são Urano e Vênus, a estrela da manhã. Suas direções são ambas sul e leste. Seu dia do ano mais importante é 23 de dezembro, quando o Sol entra em um grau do signo de Capricórnio. Capricórnio é o 10º signo do zodíaco e com o primeiro grau deste signo. O dia seguinte ao início do solstício de inverno é seu dia pessoal, que deve ser observado por todo satanista dedicado, isso foi dito por ele pessoalmente. 11. Nome de Satan. Depois de vários anos de investigação intensa e extensa, veio tudo junto. A Bíblia foi inventada a fim de manter o conhecimento esotérico e o poder da mente/alma nas mãos de um grupo seleto. 2. O cristianismo, que começou com a Igreja Católica, foi inventado para impor fisicamente o exposto acima e também, para destruir e para substituir as religiões originais. As religiões originais centradas em torno da reverência à serpente. A serpente é o símbolo da Kundalini. A árvore do conhecimento é na verdade o mapa
da alma humana. Ela é vista em quase todas as religiões antigas antes do judeu-cristianismo. O tronco simboliza a coluna vertebral, e os ramos simbolizam os chakras e os caminhos da Kundalini. Há 144 mil nadis, canais para a força vital. Kundalini, dentro da alma humana. O Buda sentou sob a árvore Bu e alcançou a iluminação. Bu significa serpente. Como em Buaobuta. A igreja cristã roubou, distorceu e corrompeu tudo o que puderam das religiões originais. A figueira era conhecida como a árvore da sabedoria ficus religiosa. A igreja cristã corrompeu isso com a colocação de folhas de figueira sobre os órgãos genitais de Adão e Eva. 3 Seiton em hebraico significa inimigo e adversário. Porém, a palavra Seiton vai muito, muito mais longe do que a definição hebraico. Aqui está um link que todos devem checar. www.viozone.com/matlock.html. Observe no canto superior noroeste do mapa da Índia, o nome da cidade Satena. Satnam e Satanaimya são mantras sagrados usados em meditação Kundalini. Serpente. Os 5 sons primários em sânscrito, uma das mais antigas línguas conhecidas, são Satanaimya. Sa significa infinito, Ta significa vida, Na significa morte, e Mya significa renascimento. Todas as variações do nome Satan significa verdade em sânscrito, que é uma das línguas mais antigas do mundo. Tudo isso tem a ver com a força vital Kundalini, a serpente, dentro de nós. O casaco colorido de Jacó na Bíblia é a aura. O número 7 representa os chakras. Os intérpretes dos antigos grimórios entenderam tudo errado sobre os 7 planetas. Os antigos sabiam muito mais do que dado o crédito a respeito de astronomia. Qualquer pessoa familiarizada com a medicina chinesa e artes marciais avançadas está ciente do Chi, a força vital, o mesmo que a Kundalini, e como ela é mais ativo em certas vias do corpo em determinados dias e horas. Eu postei uma tabela na secção de meditações, www.joyofsatan.org/hours.html. Os autores dos textos de alquimia naqueles dias colocaram seus escritos em códigos, a fim de escapar da perseguição pela igreja. 12. O Sol era outro objeto de veneração nas religiões originais. Isso foi por causa da força bruta pura concedida e, porque ele é a fonte de toda a vida. Absorver energia da Lua ou das estrelas não é nada comparado com o que pode ser feito sob o Sol. Dado o conhecimento e treinamento. Membros do clero do Joy of Satan sabem disso. Buracos na aura são curados e a força vital é amplificada como com nenhuma outra fonte de luz. Lúcifer também foi um nome dado ao nosso Pai amado. Lúcifer era originalmente um deus romano sem conexão com nosso Pai, Satan/Ea. O prefixo Luc tem a ver com a luz. A alma precisa de luz. A estrela da manhã, Vênus, era uma fonte de luz para os antigos como seu nascimento precedia o todo importante Sol. Vênus também rege o importante chakra laríngeo. Pai Satan, eu pessoalmente prefiro chamá-lo de Satan, me disse que ele não tem nenhum problema com as pessoas chamando-o pelo nome que ele tem sido conhecido durante os séculos, mesmo que eles sejam imprecisos. Eu o chamo de Pai Satan sempre que me comunico com ele ou o agradeço por alguma coisa. Para mim, Satan sempre significará adversário, adversário à mentira inimiga do judeu-cristianismo. A Igreja Católica sabia que as religiões originais tinham que ser substituídas por outra coisa, e isso é de onde vieram todas as histórias da Bíblia. Elas são todas plagiadas das originais, que tiveram suas origens muito antes do judeu-cristianismo ter levantado sua cabeça feia. A Virgem Maria foi roubada para substituir Astaroth, que estava presa, como a Senhora do Céu. Astaroth era a deusa mais popular do mundo pré-cristão. O fictício Jeová foi tirado de Enlil/Beelzebu/Baal, que era o deus mais popular no mundo antes do cristianismo, e então ao nosso Pai Criador amado, Satan/Ea, que acabou como a serpente e o diabo. Sexualidade, que é o aspecto principal da força vital, veio automaticamente sob intenso escrutínio pela Igreja. Orgasmo estimula diretamente a serpente Kundalini na base da coluna vertebral. A energia criativa necessária para produzir uma outra vida humana pode ser usada para renovar sua força vital que avança e fortalece a alma. Obviamente, a atividade sexual não pode ser proibida, por isso o medo foi usado para colocá-la sob estrita regulamentação. Nas religiões cristãs, especialmente a Igreja Católica, todo o prazer sexual era pecaminoso e proibido. Relação sexual era apenas para produzir filhos e nada mais. Nudez tornou-se um pecado porque ela levou à luxúria. Masturbação era outro pecado mortal.
Qualquer coisa que tinha a ver com a ascensão da Kundalini foi severamente atacado pela Igreja. O único objetivo da Igreja cristã foi a remoção de conhecimento e nada mais. Enquanto as massas foram privadas deste conhecimento e poder, um grupo seleto tem trabalhado para eliminar esse conhecimento e usá-lo livremente para escravizar o mundo ignorante. Os assassinos jesuítas da Igreja Católica podem até mesmo levitar, pois drenam o poder psíquico das orações de suas vítimas inconscientes. Fonte: Cloak of the Illuminati, por William Henry, 2003. Embora este livro tenha muitas informações valiosas quando se lê nas entrelinhas, o autor está iludido, pois acredita no Nazareno fictício. 13. Satanismo espiritual. Satanismo espiritual, como o satanismo tradicional, difere do satanismo filosófico. Nós estamos cientes da existência de Satan/Lúcifer como um ser propriamente dito. Nós não somos ateus. Apesar das grandes discrepâncias, a Igreja de Satan, fundada 1966, por Anton Szandor Lavey, atualmente tem uma posição ateísta, e vê Satan como apenas um arquétipo. À luz do novo conhecimento baseado em centenas de horas de pesquisa profunda e intensiva, descobrimos o seguinte. Satan é o nosso verdadeiro Deus Criador. YHVH, também conhecido como Jeová pelos ignorantes, é uma entidade falsa. YHVH representa os 4 elementos e os 4 cantos, nos sistemas de magia populares disponíveis ao público. 2. A personagem Jesus Cristo é fictícia e foi roubada de cerca de mais de 18 lendas pagãs de um Deus pendurado numa árvore, como Odin, tendo então ressuscitado, e é também uma outra descrição da operação alquímica de transformar a alma, morte e então a ressurreição. O Nazareno é, e nunca foi nada mais do que uma ferramenta para remover todo o conhecimento espiritual e retirar à população os seus poderes espirituais. A humanidade já pagou com trilhões de dólares, com doenças, miséria e sofrimento devido à remoção deste conhecimento. O conhecimento espiritual foi sistematicamente destruído, distorcido e corrompido para nos escravizar a todos, espiritualmente e financeiramente. Por forçarem a população a acreditar que o Nazareno é uma entidade real, os que estão no topo mantiveram o controle e colherão riqueza e poder incalculáveis. 3. O verdadeiro satanismo precedeu o cristianismo por milhares de anos e baseia-se na total transformação da alma. Os cristãos são iludidos para aceitar Jesus Cristo e serem salvos. Tudo na religião cristã é falso e nós provamos isso, sem qualquer dúvida. A salvação cristã é baseada em conhecimentos roubados e corrompidos, conhecimentos de alquimia onde a pessoa realmente se esforça e luta para atingir a transformação espiritual da alma em divindade. Muitos satanistas tradicionais veneram Satan/Lúcifer. Alguns reconhecem-no como um amigo e não o veneram. Nós respeitamos a individualidade e escolhas pessoais. A relação de alguém com Satan diz respeito apenas a essa pessoa, uma vez que o satanismo valoriza o pensamento livre e individualidade. Satan é quem nos traz o conhecimento. O objetivo do satanismo espiritual é aplicar este conhecimento e transformar as nossas almas em divindade como foi originalmente pretendido pelo nosso Deus Criador Satan. 14. Ao contrário da maior parte das religiões, o satanismo espiritual encoraja todos a que questionem tudo. Ser o melhor e superar os limites são a essência do satanismo espiritual e isto começa pelo uso do cérebro ao seu máximo potencial. Satanismo espiritual não vai contra a ciência de maneira nenhuma. Nós encorajamos fortemente e apoiamos todo o conhecimento científico e investigação. Estamos bem cientes que a humanidade está perigosamente atrasada no que diz respeito ao conhecimento científico e à compreensão, devido aos séculos de opressão pelo cristianismo. Acreditamos que todos os fenômenos espirituais e paranormais podem ser explicados cientificamente de uma forma lógica e racional. Mas o conhecimento científico ainda não evoluiu o suficiente para compreender ou explicar o tão chamado sobrenatural. Não existem mediadores no satanismo espiritual. Nós incentivamos os nossos povos a interagir cara a cara com Satan. Eu estou aqui para orientação apenas. A relação de alguém com Satan é entre esse indivíduo e Satan. Nós tomamos a posição de responsabilidade para o responsável. Não pomos limitações no conhecimento ou poder pessoal e fazemos tudo o que podemos para fazer com que todo o conhecimento esteja disponível para todos, não apenas alguns escolhidos, nomeados elites como acontece em outras religiões. Satan incentiva a autonomia. Estudar sozinho, aprendizagem, experiência direta. A maior parte dos satanistas espirituais faz um compromisso com Satan. Este
Compromisso é muito importante porque Satan protege-nos enquanto trabalhamos para evoluir os nossos poderes. Aqueles que o fazem sozinhos ou sem qualquer proteção espiritual normalmente encontram o desastre. Uma vez que alguém faz um compromisso, os deuses guiam-nos regularmente e trabalham conosco para nos ajudar a progredir. Contrariamente às religiões do caminho da mão direita, satanismo espiritual encoraja a ação. Satan deseja que o seu povo viva a vida ao máximo e evolua. Satan está sempre pronto para nos ajudar, mas à medida que progredimos, ele espera que sejamos capazes de resolver os nossos problemas, usando os nossos poderes. O cristianismo espalha o mito de que o Nazareno curou pessoas. Estas pessoas mantêm-se escravas porque acabam por nunca ser ensinadas, aliás, nem é permitido curarem-se eles próprios ou outros. O arquétipo nazareno representa escravidão, servidão e duradouro abuso sem fim, com o intuito de programar a humanidade para serem os escravos perfeitos numa nova ordem mundial. O Nazareno coloca ênfase total na vida após a morte, a fim de criar a mentalidade de que a vida que estamos a viver agora não importa. Este estado de espírito é essencial para suportar todos os tipos de abuso, para o benefício de poucos. Tem-nos servido bem, este mito de Cristo Papa Léo X, de 1475 a 1521. Quanto aos milagres relacionados com o cristianismo, quaisquer curas foram muito poucas, e muito pouco esclarecidas. Isto é também baseado em alegorias relacionadas com a transformação da própria alma. Qualquer ser humano com conhecimento espiritual e poder, pode alcançar todos os talentos atribuídos ao Nazareno, e muitos mais. 15. A maioria dos cristãos não sabem que estão a lidar com aliens nefastos, nórdicos. Inimigos também conhecidos como anjos e cinzentos, que dão um espetáculo de vez em quando para dar credibilidade à mentira. Com os praticantes da nova era, muitos invocam anjos para assistência e nada aprendem. O mesmo tema de ignorância e impotência humana prevalece. Satan é o verdadeiro Deus Criador e o grande liberador da humanidade. Ele não tem medo que os humanos tenham poder espiritual e conhecimento, porque ele é verdadeiro e não tem nada a esconder. Satan dá-nos o conhecimento para nos tornarmos independentes e livres. Ele direciona-nos para que sejamos mestres das nossas vidas e destinos. Satan e os seus deuses estão sempre prontos para nos ajudar quando há coisas que não conseguimos controlar. Satan mantém suas promessas, ele é consistente e ama os seus. Satan representa liberdade, força, poder e justiça. Satan mostra-nos que não é correto abusarmos do poder. Ele mostra-nos que somos merecedores de prazer, felicidade e uma vida melhor. Ele criou-nos através de engenharia genética, a mesma que os cientistas estão agora a criar clones e a trabalhar com genética, mas num nível muito mais avançado. Muitas pessoas desprezam o chamado poder oculto, elas não levam isso a sério. O poder oculto tem estado nas mãos de apenas alguns, durante séculos. O cristianismo tem sido a sua ferramenta para remover este conhecimento espiritual da população. Na sequência da remoção de conhecimento, um passado fictício foi inventado para prevenir que as pessoas aprendessem a verdade. Pessoas que não compreendem ou que não estão familiarizadas com estas habilidades estão a mercê daqueles que as têm e são peritos em usá-las. Há milhares de anos atrás no Egito Antigo este poder era bem conhecido e a maior parte da população sabia como o usar. Com a chegada do cristianismo, judaísmo e islã o conhecimento foi sistematicamente destruído em qualquer lado que fosse encontrado. Cidades, bibliotecas e outras fontes de conhecimento foram destruídas com o intuito de aniquilar todo o conhecimento dos deuses originais, que são extraterrestres, e dos poderes da alma humana. Os deuses que interagiram, casaram ou fizeram amizades com humanos foram amaldiçoados e banidos. A humanidade foi afastada do nosso verdadeiro Deus Criador Satan e tem regredido desde então. O abuso de crianças, animais, destruição sem preocupação e desprezo pelo ambiente, a terra e outros seres vivos são alguns dos efeitos de degeneração espiritual. Há milhares de anos atrás, muito antes da chegada do cristianismo e das outras religiões judaico-cristãs, os humanos viviam lado a lado com os deuses na era conhecida como a Era Dourada. Satan é o deus sumério conhecido como Ea-Winki. Ele é um deus, não um anjo. Ele foi denegrido e difamado durante o decorrer dos séculos, com falsidades e mentiras. A maioria das pessoas não conhece Satan. Eles acreditam em tudo o que é dito sobre ele, sem questionarem. 16.
O medo é uma ferramenta poderosa que tem sido usada durante séculos para manter a humanidade longe de Satan. Satan é o mais brilhante e mais poderoso dos deuses. Ele é simbolizado pelo portador de água do signo de Aquário, o 11 graus signo do zodíaco. Aquário é o signo da humanidade, tecnologia e genialidade. Um dos números de Satan é 11. Satan estabeleceu a Ordem da Serpente no Antigo Egito, também conhecida como a Irmandade da Serpente. Durante os milênios, os ensinamentos foram corrompidos e já não se assemelham às doutrinas originais. Esta ordem servia para levar à humanidade conhecimento divino e poder e para completar a grande obra de transformarmos as nossas almas. Este conhecimento tem estado nas mãos de apenas alguns que abusam disso, para o detrimento de todos nós debaixo do comando de deuses inimigos. É dito às pessoas que se usarem esse poder irão obrigatoriamente abusar dele. Isto é outra mentira criada e espalhada por aqueles que usam deliberadamente estes poderes para fins nefastos sob a direção de Jeová e companhia. Revelar estes segredos bem guardados, à pessoa comum, garantiria que os que estão no controle não teriam mais o seu poder. Os deuses são uma raça de seres humanoides extraterrestres. Na Bíblia cristã, eles são referidos como os Nefilins. Estes seres são muito evoluídos, altamente avançados e imensamente inteligentes e poderosos. Eles modificaram o seu ADN geneticamente para que não envelhecessem. Na versão de Simon do Necronomicon, este livro baseia-se em mitologia suméria e mesopotâmica, apesar de estar classificado como um livro de ficção. A frase "quando o grande urso estiver pendurado no céu" refere-se à constelação Ursa Maior, que faz parte da Big Dipper. Quando os planetas estão alinhados de uma certa forma, abre uma linha de passagem para viajantes espaciais. As pessoas estão sempre a olhar para o céu para ver quando os deuses irão voltar. O único objetivo da humanidade era para ser usada como trabalhadores escravos nas minas para os Nifilins. Nós íamos ser destruídos após as escavações de ouro estarem completas. Satan e muitos dos Nifilins foram pais de crianças com mães humanas. Esta descendência era conhecida como semideuses. Satan é incrivelmente forte, brilhante e poderoso. Ele recusou-se a admitir a derrota. Ele perdeu uma batalha, mas não a guerra. Satan/Lucifer representa liberdade sem tirania. Satan existe realmente. Sim. Ele interage com os seus discípulos e seguidores. Muitos de nós já ouvimos. Nós testemunhamos o chamado sobrenatural, e foram-nos dadas habilidades que vão muito além do que aquilo que a pessoa comum é capaz. Quando nós perguntamos, nós obtemos respostas. Contrariamente às outras religiões onde os seguidores vão à procura dos seus deuses, Satan vem até nós, ele mostra-nos a sua presença. 17. Demônios, em oposição a todas as mentiras cristãs, são amigos da humanidade. Demônios são os deuses originais, dão-nos muita atenção e proteção, uma vez que seja estabelecida uma relação forte de confiança. Quando somos próximos ou estamos debaixo da proteção de Satan, ele dá-nos demônios bons para trabalharem conosco. Os sigilos deles contêm importantes desenhos de símbolos alquímicos relacionados com a abertura da alma. Satan não é mau, nem responsável pelas múltiplas doenças, pragas ou qualquer outra coisa que prejudique a humanidade. Estes males são devido à remoção e destruição de conhecimento antigo que foi substituído pelos programas do cristianismo. Satanismo representa equilíbrio entre espiritualidade e tecnologia. Sem este equilíbrio, as civilizações eventualmente colapsam. Inferno não é um lago de fogo. O inferno não está dentro da terra, como alguns cristãos ignorantes dizem para assustar as pessoas. O conceito cristão de inferno é muito ridículo. Alguns de nós que são próximos de Satan viram o inferno. Em média, todos tiveram as mesmas experiências. Alguns sítios no inferno são escuros e iluminados por uma luz azul, e noutros sítios a luz do dia. Uma das cores de Satan é o azul, e os deuses regularmente aparecem com uma luz azul. Azul e uma cor muito espiritual. Pessoas foram vistas no inferno, num bar, a jogar as cartas. Estas pessoas estavam mortas, estavam em forma de espírito. Alguns visitam a terra para ajudar humanos que estão no caminho da mão esquerda. É aqui que Satan mantém os seus até que possamos reencarnar e evoluir para deuses. Inferno e o submundo são também alegorias para os 3 chakras inferiores. Inferno representando o chakra da base. A razão para isto é a serpente Kundalini ardente que está enrolada debaixo do chakra da base, e quando despertada, ela pode ser muito quente.
Em oposição às histéricas alegações cristãs, satanismo não é em maneira nenhuma relacionado com sacrifícios de sangue. Todas as formas de assassínio e sacrifícios de seres vivos podem ser encontradas por toda a parte, na Bíblia cristã/judaica. A serpente/cobra, que simboliza Satan, representa a Kundalini na base da coluna. Também o ADN. A serpente representa a vida. Quando esta força é ativada, somos curados e iluminados. 18. 19. As origens do satanismo. Satanismo não é uma invenção cristã. Satanismo antecede o cristianismo e todas as outras religiões. Satanismo não é sobre fantasmas, duendes, vampiros, monstros do dia das bruxas ou outras entidades relacionadas. Satanismo não é sobre o mal. Satanismo não é uma invenção, ou uma reação ao cristianismo. Satanismo não é uma criação de Anton LaVey. Satanismo não é sobre a morte. O verdadeiro satanismo é sobre elevar e capacitar a humanidade para alcançar a igualdade com os deuses, que era a intenção de nosso verdadeiro Criador, Satan. No segredo do meu conhecimento, não há outro Deus senão eu. Mesmo Satã, de a paz está com ele. Devido a séculos de desinformação, mentiras, e remoção sistemática do conhecimento, poucas pessoas hoje em dia compreendem ou até mesmo sabem o que satanismo realmente seja ao todo. A cristandade teve a liberdade de ditar, sem qualquer oposição, o que eles afirmam que o satanismo seja. A fim de conseguir isso, a verdade tinha de ser destruída. A Igreja Católica, a Igreja Cristã original, da qual todas as seitas cristãs vieram, horrendamente torturou até a morte e assassinou milhões em massa homens, mulheres e crianças inocentes, no que ficou conhecido como a Inquisição. Algumas crianças que foram queimadas até a morte no que eram conhecidos como caça às bruxas, tinham até mesmo 2 anos de idade. Os cristãos sempre enlouquecem sobre o fim do mundo onde todas as identidades, culturas, intimidades pessoais e liberdades serão perdidas e a humanidade, depois de estar sistematicamente marcada com códigos, serão agrupadas em um estado mundial escravista. O que eles não conseguem ver é como a sua própria chamada religião e Bíblia sempre foram e são as raízes da planta deste regime. Tudo na Bíblia judaico-cristã foi roubado e corrompido das religiões anteriores ao judaísmo, o cristianismo e o islamismo em centenas a milhares de anos. Através do judaísmo e sua ferramenta do cristianismo, todos os ensinamentos originais espirituais de todo o mundo, que são conceitos, têm sido roubados, agrupados no único, e corrompidos em lugares, arquétipos e personagens judeus fictícios. Isso deu ao povo judeu toda uma história falsa, poder político e autoridade espiritual do qual eles não têm direito. A Bíblia é uma ferramenta muito poderosa subliminar para controlar as massas. Pode-se ver que este seja um trabalho feito pelo homem, pois há contradições sem fim. A Bíblia tem sido sistematicamente atolada nas mentes da população desde uma idade muito precoce. 20. Uma mentira deve sempre ser aplicada em oposição à verdade para poder ficar por conta própria. Pelo facto do conhecimento espiritual e poder oculto terem sido retirados e mantidos nas mãos de uns poucos escolhidos, a população ignorante foi impotente contra este. A agenda aqui é criar um Estado mundial escravista com alguns escolhidos no topo a decidir. Os autores disto certamente culpam a Satan para criar uma distração necessária, enquanto eles usam o poder oculto para alcançar seus fins. Eles têm uma história de roubar e culpar seus inimigos por tudo o que realmente são e fazem, sempre a ficarem na mais alta estima e inocência. As religiões originais agora conhecidas como satanismo, a propósito, Satan significa inimigo em hebraico, estavam todas com base no que é conhecido como a Magnum Opus, ou Grande Obra. Aquele conhecido como Satan é o nosso verdadeiro Deus Criador. Ele foi impedido pelos outros deuses de terminar seu trabalho sobre a humanidade, o da divindade. A divindade é a perfeição física e espiritual. Agora, se continuares a ler, provamos isso. A serpente é vista em todos os lugares. Em relíquias e estruturas antigas. A serpente foi considerada sagrada em todas as áreas do mundo antigo. Satan é o deus Ea, em que, um dos primeiros Nefilim a chegar neste planeta e estabelecer a primeira civilização. Na mitologia suméria, símbolo de Enki sempre foi a serpente. A serpente representa o DNA, a força vital e a Kundalini, e sobreviveu como o emblema da Associação Médica Americana e Medicina Veterinária, onde ela é o símbolo da vida e da cura. Somente com a chegada
Do judeu-cristianismo, este símbolo sagrado foi profanado e blasfemado. Quase todos nós estamos familiarizados com o termo caído. Esta palavra tem sido usada copiosamente pelo clero cristão para se referir a Satan e seus demônios. Na verdade, caído refere-se à serpente Kundalini, que sempre foi associada com o nosso Criador Deus Satan, que caiu na humanidade como um todo e agora está adormecida na base da coluna vertebral. Devido a isso, a humanidade como um todo está a um nível muito baixo de compreensão espiritual. Impensados abusos de crianças e animais, guerras sem sentido, brutalidade e corrupção sem fim são os resultados da serpente caída. 21. A árvore da vida, que foi roubada das religiões pagãs antigas e encontrou seu caminho no livro bíblico de Gênesis, foi vista em muitas partes do mundo antigo em frisos, sobre paredes de templos antigos e em alguns túmulos. A árvore da vida é, na verdade, um mapa da alma humana. O tronco é a coluna vertebral e os ramos são os caminhos para o chi, bioeletricidade. A serpente é o que fortalece a alma, que eleva ao estado onisciente de superconsciência, conhecida como Samadhi. O Deus Sol é na verdade uma esfera de chi, bioeletricidade, condensada, que é visualizada e circulada através de cada um dos chakras, deuses, para capacitar e purificar a alma ao usar meditações específicas. Este é o primeiro estágio da Magnum Opus. Os relatos roubados na Bíblia judaico-cristã de seres humanos que vivem por centenas de anos ou mais foram retirados do objetivo da Magnum Opus. Este é o lugar de onde toda a chamada bruxaria leva, para a alquimia da alma. Este é o trabalho maior e mais profunda da mente humana, a de realizar a divindade do que é nosso direito inato, que nos foi dada de nosso Criador Satan. O auréola vista em muitas pinturas é o poder vital da Kundalini acesa. Os cristãos roubaram este conceito das religiões originais, tanto ao Oriente como ao Ocidente. O Buda é visto com uma auréola, como são também muitos dos deuses hindus, por exemplo. A era em que as religiões originais reinavam era conhecida como a Era de Ouro. Há cerca de 10.000 anos atrás, os deuses deixaram-nos. Este artigo não é para entrar em detalhes de como ou porquê. Isso é abordado num artigo separado. Os deuses são uma raça de seres extraterrestre. Por uma questão de facto, houve várias raças alienígenas diferentes que viveram aqui no planeta Terra e tomaram um interesse nos seres humanos, seja como amigos, inimigos ou neutros. Os principais deuses que interagiram com a humanidade e que são nossos criadores, por meio de engenharia genética, são a raça dos deuses conhecidos como os nórdicos. Eles vivem por toda a galáxia em vários sistemas solares diferentes. Eles são altamente avançados em conhecimento, inteligência e no espírito. Alguns são úteis aos seres humanos, como são Satan e os deuses antigos, que foram rotulados como demônios. Alguns são neutros e outros estavam e estão a trabalhar para a nossa destruição. A base sobre a criação pode ser encontrada em mais detalhes em artigos separados no sítio do Joy of Satan. 22. Houve uma guerra sobre a humanidade em que Satan e seus demônios desejam dar-nos o conhecimento para nos elevar à perfeição espiritual e física, enquanto o inimigo quis nos manter espiritualmente ignorantes, a fim de usar a nossa força vital, alma, como fornecimento livre de energia. Em muitos escritos de natureza espiritual ou oculta, o termo Deus ou deuses também foi usado para descrever os 7 chakras. Devido a séculos de perseguição daqueles que tinham conhecimento espiritual, doutrinas que continham muitas alegorias e palavras-chave, o número 7 é infinitamente repetido na Bíblia judaico-cristã. Esta é uma corrupção dos 7 chakras da alma. A cruz original tinha braços iguais, como se vê em muitos dos sigilos dos demônios, com os pontos a representar os chakras para dentro. Outros exemplos bem conhecidos são a cruz de ferro nazi ou a cruz de Malta. Na verdade, esta é a forma da alma humana, e representa os 4 elementos, fogo, terra, ar e água, dos quais a alma humana é composta. O número 4 foi roubado e corrompido na Bíblia judaico-cristã. Como com o número 7, o exemplo mais flagrante é ser os 4 evangelhos. O tarô, que originou-se no Egito e baseia-se nas constelações, Egito foi o centro da alquimia espiritual, evoluiu para um baralho de cartas, das quais cartas de jogo modernas originadas deste descartaram o naipe de trunfo. O tarô tem uma mensagem escondida e instruções para a realização da Magnum Opus. A invenção judaica da Tora foi roubada do tarô, com os ensinamentos originais a serem completamente corrompidos.
A Tora judaica é também conhecida como os 5 livros de Moisés, outro personagem judaico fictício baseado em Sargon, Tutmés, ou o Pentateuco. Os 5 livros são um plágio dos 5 naipes do tarô. Paus, o elemento fogo, ouros, o elemento terra, copas, o elemento água, e espadas, o elemento ar, com o trunfo a ser o éter ou quintessência. Todos os 5 elementos formam a essência da alma humana, o quinto elemento da quintessência detém os 4 juntos, e são empregados no trabalho da Magnum Opus. Cada uma das personagens e arquétipos judeus na Bíblia são impasters roubados de deuses pagãos. Jesus não é um ser real, mas um conceito. Para os cristãos iludidos que acreditam ter experimentado Jesus, na realidade, eles estão em comunhão com seres extraterrestres nefastos. Aleister Crowley, enquanto em estado de transe, desenhou o que é conhecido como Jeová, uma corruptela de YHVH, outro plágio dos 4 cantos e elementos, para tornar o nome pronunciável, e desenhou um cinzento. Naquela época, o conhecimento de ETS não era generalizado e fotos deles eram inexistentes. Estes mesmos seres são ditos ter feito um acordo com o Vaticano, almas em troca de riqueza e poder nas mãos de poucos. Para alcançar este fim, todo o conhecimento espiritual tinha que ser removido. Nenhum golpe pode ter sucesso se a vítima tem conhecimento. 23. A fim de ser efetivamente vitimado, é preciso ser ignorante. Satan é o portador do conhecimento e da iluminação. Ele não tem nada a esconder. A voltar ao Nazareno, o crucifixo, que eu podia acrescentar, não foi visto em qualquer lugar de culto até depois do século IX, e é outro plágio dos 4 cantos. O arquétipo judeu Jesus/Yeshua é um conceito. Os 33 anos que dizem que ele viveu representar as 33 vértebras da coluna vertebral humana da qual a Kundalini sobe. A crucificação simboliza a Magnum Opus, a tortura, a morte e a ressurreição. Origens que simbolizam esse trabalho incluem a fênix egípcia, nascido de novo das cinzas, o deus egípcio Set, que foi crucificado em uma forca, o conto de Isis e Osíris, onde Osíris foi mutilado em cerca de 9 pedaços e foi ressuscitado por Isis. A judia Virgem Maria é uma impostora corrompida de Astaroth. O arcanjo Miguel foi roubado de Marduk. O arcanjo Gabriel foi roubado do deus egípcio Tot. Rafael foi roubado de Azazel e Uriel de Belzebu. Mais uma vez, este é mais um plágio dos 4 cantos. Para mais informações, ligações externas são fornecidos no final deste artigo. A sexualidade humana sempre foi severamente regulada e desaprovada pela Igreja cristã. Isso porque a sexualidade e orgasmo, assim como a força vital, são essenciais para o avanço espiritual e a ascensão da serpente Kundalini. Pelo facto da Igreja não poder supervisionar a atividade sexual, eles aplicaram uma doutrina de extremo terror. A população, despojada de todo o conhecimento e poder espiritual, ignorância igual medo, foi vítima de mentiras. Inferno surgiu em cena. Inferno foi roubado do réu nórdico, a representar o submundo nórdico. Na verdade, céu e inferno são palavras de código para a base e chakras da coroa. Cada tentativa foi feita pela Igreja para substituir quaisquer associações espirituais com esses números e os números significativos que foram relacionados com a alma humana, como os 144.000, que é o número de Nadis dentro do corpo humano para canalizar a força vital. O número 2 tornou-se sinônimo de Satan. O segundo chakra é de natureza sexual e controla a sexualidade humana, então é claro que qualquer associação com 2 era do mal. Bloqueios no segundo chakra mantinha um indivíduo completamente escravizado espiritualmente, pois a força vital permanece completamente dormente no primeiro chakra. Com o medo, crenças e pensamentos humanos podem ser controlados. A humanidade foi levada a crer que um Deus omnipresente e todo-poderoso pode conhecer cada pequeno pensamento e ação sua. Por medo, as pessoas começaram a monitorar os seus próprios pensamentos e ações. Os 7 sacramentos, outro plágio dos 7 chakras, da Igreja Católica impõe estrito controle sobre todas as fases da vida de um indivíduo. 24. O maior controle era exercido através do chamado sacramento da confissão. Através da confissão, a Igreja tinha ainda mais controle, o de conhecer os segredos mais profundos da população assustada. Isso permitiu que o clero dominasse para ter poder sobre reis, rainhas e outras monarquias seculares. Satan nos diz no livro negro, Algilva, que muitos escritos e textos neste foram alterados. Ao pesquisar as origens de vários mitos e religiões, muitos autores estão
em um desacordo, tanto religiosos quanto seculares. Isto é devido à destruição e remoção sistemática do conhecimento antigo pela Igreja cristã. Para piorar a situação, muitos dos documentos originais restantes que escaparam da destruição foram alterados. Os deuses nos deixaram a verdade inscrita em pedra. As pirâmides têm a forma dos chakras, têm resistido contra o tempo. É evidente que estes monolitos antigos foram construídos para a humanidade futura, que os deuses nos deixaram por conhecer o nosso destino. Estes monumentos falam por si. Eles foram construídos para refletir os movimentos das estrelas e agir como um calendário. Para iniciar o todo importante trabalho da Magnum Opus. A Magnum Opus é normalmente iniciada na primavera, quando o Sol entra no signo de Áries, que é conhecido como o equinócio vernal. O tempo preciso para iniciar este trabalho é às 3 da manhã, que é a hora de Seiton. Esta é a hora real. Foi dito que o Nazareno fictício pereceu às 3 da tarde. 3 da tarde é na verdade 15h00, e não 3, portanto. Falso. O deus chifrudo origina-se na Suméria. Os deuses sumérios usavam capacetes com chifres. Isso antecede o judeu-cristianismo em milhares de anos. As religiões pagãs eram conhecidas por sua adoração ao deus chifrudo. Somente com a chegada do cristianismo, elas foram reprimidas repetidamente, mas continuaram a ressurgir e sobreviver. Mais uma vez, o deus chifrudo foi caluniado e rotulado como maligno. O deus chifrudo é um símbolo do chi, a força vital bioelétrica. Este é representado por Mercúrio, pois é fugaz até ser fixado pela Magnum Opus. O glifo para o planeta Mercúrio tem os chifres. As esculturas e os hieróglifos nas paredes dos templos e pirâmides permanecem conosco hoje, como prova da verdade para aqueles que têm conhecimento espiritual o suficiente para interpretá-los. É por isso que os deuses esculpiram-os em pedra. Satanismo é baseado na Magnum Opus. Todos os símbolos satânicos, a ênfase na bruxaria e conhecimento, todos estes representam o alcançar da divindade. A Magnum Opus é o que o satanismo tem tudo a ver, a humanidade alcançar a perfeição física e espiritual. 25. Os Yazidi, adoradores do diabo iraquianos. Há muitos artigos conflitantes sobre os adoradores do diabo Yazidi iraquianos. O povo Yazidi veio originalmente do sul do Iraque e migraram para o norte para o Monte Lelish. Acredita-se que eles sejam descendentes dos assírios que se refugiaram após a queda de Nínive em 612 AC. Sobrescrito uma Eridu também conhecido como Enkidu era uma antiga cidade no sul do Iraque. Essa foi da cidade de Pai Seiton. Enki. O vale de Batem el-Gul que está direitamente sobre a cidade antiga. Enterrada, agora é conhecido como Buraco do Diabo ou Ventre da Besta. Os jordanianos e muitos outros o consideram ser assombrado. Demônios foram vistos por muitas pessoas que passaram a noite lá, a maioria soldados em bivouac. Acampamentos. Aqueles que estão lá há algum tempo afirmam que ele tem uma energia poderosa que as pessoas do caminho da mão direita rotulam como maligna. Aqueles que passaram a noite lá também afirmam toda a área é banhada em uma estranha luz cinza azulada. Aparições também são vistas. A informação acima foi retirado do livro Psychic Warrior, de David Morehouse. O autor era um soldado do exército dos Estados Unidos que foi atingido na cabeça por um morteiro enquanto acampava com seu pelotão naquele vale e experimentou fenômenos psíquicos e habilidades que ele nunca teve antes do incidente. Ele acabou sendo designado para o Departamento do Exército de Guerra Psíquica dos Estados Unidos. O Iraque tem muitos artefactos e evidências antigas de Seiton. O Monte Lalesh está perto da antiga cidade assíria de Nínive e ao longo de um trecho de 300 milhas. Exantos Ziaras, as 7 torres de Seiton, com a torre central no Monte Lalesh. As 7 torres ou casas de poder, uma estrutura branca alta em forma de cone com raios luminosos intermitentes do seu pináculo. Sobrescrito 2. Cada torre tem no topo um brilhante reflector heliográfico, e se destina a servir como uma casa de força, onde um sacerdote Yazidi satânico poderia emitir sua vontade a influenciar acontecimentos no mundo. Os Ziaras simbolizam os 7 chakras da alma humana. Os Yazidi foram muitas vezes descritos como um povo secretos que não estão autorizados a revelar sua religião para forasteiros, eles mantêm suas crenças reais escondidas. O yazidismo moderno mudou um pouco da velha forma, devido a interferências externas. O povo yazidi foi severamente perseguido e são muito desconfiados a estranhos. É óbvio que suas doutrinas foram alteradas em
conformidade com as crenças cristãs, como no que o real Yezid, Seiton é dito ser Deus, e em outros versos se lê que ele seja um arcanjo. Seiton ditou o Al-Jilva diretamente para o profeta Yezid Sheikh Adi no século XII. O Al-Jilva é a doutrina mais importante no satanismo e todo satanista deveria estar familiarizado com os seus ensinamentos. Perguntei a Seiton se o Al-Jilva era dele e ele confirmou que era, mas afirmou que os muçulmanos alteraram algumas das doutrinas Yezid. 26. Os Yezid foram vítimas de assassinato em massa e genocídio nas mãos de outros, principalmente das religiões cristã e muçulmana. No ano de 1415 DC, os muçulmanos profanaram e queimaram o túmulo do Sheikh Adi, saqueando sua sepultura, removendo seus ossos e queimando-os na frente dos Yezid. Alguns da multidão Yezid foram tomados como prisioneiros e feitos de escravo, outros foram assassinados. Bedrawdin ordenou ainda a execução de 200 de membros da seita, e desenterrou e queimou os ossos do Sheikh Adi. Sobrescrito 3. Em 1892, Farid Omar Paza convidou vários chefes Yezid para Mossul. Seu objetivo era recolher 20 anos de impostos atrasados e tentar convertê-los ao islamismo. Alguns cristãos estavam presentes na reunião. Ele começou a dizer-lhes que se eles desistissem de sua adoração ao diabo, eles seriam recompensados com alto prestígio e posição, e que agradariam ao grande Alá. Quando eles se recusaram a responder, Farid os lançou na prisão, marchou para a aldeia e matou cerca de 500 deles. 4. A maioria dos Yezid é analfabeta e as poucas doutrinas que têm são passadas de geração em geração, de boca a boca. A fim de evitar a perseguição, o povo Yezid engana propositadamente os de fora sobre suas crenças e doutrinas. Isso explica por que há tantos relatos conflitantes sobre sua fé. Os Yezid têm pouquíssimas escrituras. No Al-Jilva, Seiton instrui: eu guio por um caminho reto sem um livro revelado. Melek Taouesse ensinou primeiro pela tradição oral e posteriormente por este livro, o Jilve. 5. O povo e Yezid são proibidos de dizer o nome Shaitan. Eles se referem a Seiton como Melek Taouesse. Melek significa rei. Ele é conhecido como um anjo pavão por causa de sua beleza e orgulho. Ele é o orgulhoso e o governador da terra. Ele é um Deus de luz e não de trevas e está preocupado com os destinos do mundo. Os Yezid representam Seiton, tanto como pavão como serpente. O pavão representa a beleza do Deus adorado e a serpente representa a sabedoria. Porque ele é belo e sábio. A relíquia sagrada é o sanjak de cobre, uma imagem do pavão. 6. Eles tocam flauta e pandeiro em suas festas e danças, uma adoração que leva a todos em excessos de libertinagem e luxúria. 7. O Jalva e o Resh são as escrituras sagradas autênticas do Yezid. Os Yezid não só reconhecem a perda de muitas cópias de suas escrituras, mas também a gravação de Sheikh Haider do livro de Resh. Este último, sem dúvida, foi tirado da memória. Os Yezid de facto deixaram de mencionar o nome Seiton ou qualquer um de seus atributos. Mantiveram-se afastados durante séculos e os seus livros mistério. Eles também estão proibidos de usar a cor azul, pois esta é a cor sagrada de Seiton. 8. Os Yezid às vezes usam o nome Ankar para Seiton e o nome Angarmanil para Arima no zoroastrismo. 9. Os Yezid acreditam que Misaf, escrituras Resh, preto, foi escrita por Sheikh Hassan al-Basri, foi chamado de preto porque a palavra Seiton está coberta nele. Alguns acreditam que foi o Alcorão com as palavras para Seiton cobertas por cera. Mede 28x 21 cm e tem uma cobertura de couro. Os Yezid também têm a reputação de serem adeptos de magia negra. 10. 27. Referências. Sobrescrito uma de Yezids, Their Life and Beliefs, por Sami Said Ahmed 1975. Sobrescrito 2 Adventures in Arabia, Amade Bedouins, Druzas, Oerlin Dervices e Yezidei. Devil Worshippers, por W. B. Seabrook 1927. Sobrescrito 3 Yezid Smith's Background, Observances and Textual Tradition, por Philip G. Kreenbroek 1995. 4. Ibid. 5. The Yezids, A Study in Survival, por J. S. Guest 1987. 6. Pika Kangel, por E. S. Draue 1941. 7. Ibid. 8. The Yezids, Their Life and Beliefs, por Sami Said Ahmed 1975. 9. Ibid. 10. Devil Worship 1919, The Sacred Books and Traditions of the Yezids, por Isia. Joseph. 28.
29. Algilva. O livro negro de Seiton. Capítulo I. Eu existo, e para todo o sempre eu existirei. Eu exerço domínio sobre todas as criaturas e coisas que estão sob a proteção de minha imagem. Eu sou eternamente presente para auxiliar todo aquele que em mim confia e a mim chama. Em tempo de necessidade. Não há lugar no universo que não conheça minha presença. Eu participo de todas as coisas as quais os outros chamam mal por não aprovarem sua natureza. Toda era possui seu próprio regente, que dirige todas as coisas de acordo com meus decretos. Este ofício é transitório de geração a geração. Pois o soberano deste mundo e seus ministros podem delegar os deveres de seus respectivos ofícios, cada qual a seu próprio turno. Eu permito a cada um seguir os ditames de sua própria natureza, mas aquele que a mim se opor disto se arrependerá amargamente. Nenhum Deus tem o direito de interferir em meus domínios, e eu fiz disto uma lei suprema para o mundo abster-se de adorar quaisquer deuses. Todos os livros alheios são alterados por eles, e os povos os renegam, ainda que escritos pelos profetas e apóstolos. Que lá a alteração é visto no facto de cada seita dedicar-se a provar que as outras estão erradas e destruir seus livros. Verdade e calúnia são minhas conhecidas. Quando a tentação aproximasse, eu ofereço minha aliança àquele que em mim crê. Mais do que isto, eu aconselho os governantes, pois eu assim os nomeei para épocas que me são conhecidas. Eu aponto a fazeres necessários e os executo na hora certa. Eu ensino e guio aqueles que seguem minha instrução. Aquele que a mim e meus mandamentos obedecer, terá prazer, deleite e conforto. Capítulo 2. Eu recompenso os descendentes de Adão, com recompensas que somente eu detenho. Mais do que isto, o poder e domínio sobre tudo o que há na terra, acima e abaixo dela, jaz em minha mão. Eu não permito associações com outros povos, mas não privo aqueles que são meus e me obedecem de qualquer coisa que desejem. Eu deposito meus presentes nas mãos daqueles que eu testei e estão de acordo com meus desejos. Eu manifesto-me de várias formas àqueles que são fiéis e estão sob meu comando. Eu concedo e tiro, eu enriqueço e empobreço, eu causo tanto a felicidade como a miséria. Eu faço todas estas coisas conforme as características de cada época. E ninguém tem o direito de interferir na administração daquilo que a mim pertence. Aqueles que a mim se opõem eu flagelo com doença, mas os meus não morrerão como os filhos de Adão. Ninguém viverá neste mundo mais do que o tempo por mim decidido, e se eu assim desejar, eu envio um homem pela segunda ou terceira vez a este ou outro mundo através do mistério da reencarnação. 30. Capítulo 3. Eu guio pelo caminho certo sem um livro revelado, eu conduzo corretamente meus protegidos e meus escolhidos por meios desconhecidos. Todos os meus ensinamentos são facilmente aplicáveis a todos os casos e condições. Os filhos de Adão desconhecem a declaração das coisas que estão por vir. Devido a isto eles cometem muitos erros. As bestas da terra, os pássaros do firmamento, e os peixes do mar estão todos sob o controle de minhas mãos. Todos os tesouros e coisas escondidas são por mim conhecidos, e conforme a minha vontade, eu os tiro de um e concedo a outro. Eu revelo minhas maravilhas àqueles que as buscam, e, quando é apropriado, meus milagres. Mas os que não são dos nossos são meus inimigos. Daí se oporem a mim. Não sabem eles que tal caminho vai contra seus próprios interesses, pois poder, fortuna e riquezas jazem em minha mão, e eu as concedo a todo descendente de Adão que me apraz. Portanto, o governo do mundo, a transição das gerações e a troca de seus governantes são desde o princípio por mim determinadas. Capítulo 4. Eu não cederei meus direitos a outros deuses. Eu permiti a criação de 4 substâncias, 4 tempos, e 4 cantos, por serem estas coisas necessárias às criaturas. As escrituras dos judeus, cristãos, muçulmanos, e de outros que não sejam de nós, aceitai na mesma medida que elas concordem e correspondam à minha doutrina. Aquilo que for contrário a ela eles alterarão, não o aceitai. 3 coisas são contra mim, 3 coisas eu abomino. Mas aqueles que guardam meus segredos receberão o cumprimento de minhas promessas. É meu desejo que todos os meus seguidores unam-se, para que aqueles que não são de nós não prevaleçam contra vós. Vós que seguiste meus mandamentos e ensinamentos. Rejeitai todos os ensinamentos e palavras daqueles que não são dos nossos. Eu não professei aqueles ensinamentos, e eles não vêm de mim. Não menciones meu
nome nem meus atributos, para que não te arrependas disto, pois não sabeis vós que podem fazer os que não são de nós. Capítulo V. Ó vós que em mim acreditais, honrai meu símbolo e minha imagem, pois eles vos lembram de mim. Segue minhas leis e doutrinas. Sê obediente aos meus servos e escuta com atenção tudo o que eles venham a revelar sobre as coisas ocultas. 31. Que o real êxito. Revelação de Meleque tal S. Portanto, é verdade que minha compreensão abarca a verdade das coisas. E a minha sabedoria não é separada do meu coração. E a manifestação da minha descendência é clara a vós. E quando ela é revelado para os filhos de Adão, ela será vista por todos. E muitos tremerão assim. Todas as habitações e espaços desérticos são de facto minha própria criação. A saber, totalmente dentro da minha força, não a dos falsos deuses. Portanto, eu sou aquele a quem os homens veem com o seu culto legítimo. Não os falsos deuses de seus livros mal escritos. Mas eles vêm conhecer-me, um pavão de bronze e ouro. Asas abertas sobre Caba, o templo e a igreja, não para ofuscar. E na caverna secreta da minha sabedoria, sabe-se que não há Deus além de mim. Arquiangel sobre todo o exército, Meleque tal S. Sabendo disto, quem ousa me negar? Sabendo disto, quem ousa falhar em me adorar? Sabendo disto, quem ousa adorar os falsos deuses do Corão e da Bíblia? Saiba que quem me reconhece eu lançarei em jardins paradisíacos do meu prazer. Mas o Yezid que não me reconhece eu lançarei em aflição. Diga então, eu sou o único e exaltado Arquiangel. E eu faço próspero quem eu quiser. E eu animo quem eu quiser. Diga então, só eu sou digno de ser louvado das torres de Lelish. E das montanhas do Eraret até o mar ocidental. Digamos, então, deixe que a luz do conhecimento ilumine diante dos Ziarás, ilumine. Diante do rio Eufrates até a ocultação de Xambalá. Deixe meu Sanjak ser carregado de seu lugar seguro dentro do templo. E todos os clãs dos Yezid conhecem minha manifestação. Mesmo os Chequian, os Sinjar, os Alitie, os Malie, os Lepchu. E os Kotiar que vagueiam entre os bárbaros. Assim disse Shaitan. 32. 33. Sacramentos satânicos. As pessoas perguntam-me por que defendo o acto de fazer um compromisso a Seiton. Fazer um compromisso com Seiton é um sacramento. Isso muda a tua vida para melhor e também abre uma porta para o conhecimento, a sabedoria, o mundo espiritual e a comunicação amigável com os demônios que é inacessível para os forasteiros. Fazer um compromisso mostra as intenções e dedicação que se tem a Seiton. É a partir daqui que ele nos leva a sério. Ao contrário dos sacramentos em outras religiões, os sacramentos satânicos são reais e verdadeiros. Em outras religiões, os sacramentos são falsos. Isso é comprovado pelo facto de que aqueles que os recebem podem simplesmente sair ou desviar e saírem a qualquer momento. Eles não têm poder ou compromisso, e são na realidade inúteis. Quando fazemos um compromisso com a Seiton, nós e nossa palavra levadas a sério. Sacramentos satânicos são reais e permanentes, como deveriam ser. O ritual de iniciação também representa um teste de caráter. Força interior pessoal também é importante. Nosso caráter é testado quando dedicamos nossas almas ao Pai Seiton. Aqui daremos um dos passos mais corajosos de nossas vidas. Muitos de nós vão contra tudo o que foram doutrinados em toda a nossa vida com ousadia e desafio. Aqui nós mostramos nosso verdadeiro caráter, que não somos manipulados por medos, ameaças e coisas que realmente não entendemos. Este é um grande passo na libertação espiritual do ser e da alma e nos prepara para o intenso crescimento interior e evolução espiritual que vem com ser um verdadeiro satanista. Realizar a dedicação mostra que estamos verdadeiramente dedicados a Seiton e que queremos dizer o que dizemos. Total honestidade é extremamente importante para Seiton e aos poderes do inferno. Em troca, somos recompensados com conhecimento, proteção e sabedoria além de qualquer coisa conhecida por pessoas de fora. Além disso, quando aqueles de nós fazem um compromisso de servir como clero, este é um sério compromisso de vida. Seiton leva-nos a isso. Ele frequentemente torna sua presença ciente nas vidas dos seus discípulos, mesmo quando estamos com nossas mentes em outras coisas. Esta é a maneira que deveria ser. O relacionamento do Pai Seiton conosco é uma via de mão dupla. Ele conhece-nos mais do que a metade. Forasteiros são conhecidos como os que estão de fora. Muitos destes que se envolveram com o ocultismo, magia e até mesmo o Egito, pois o Egito e todo o ocultismo são do Pai Seiton, tiveram a sua cota de experiências negativas e má sorte, pois eles não fizeram um compromisso. Eu descobri que pessoas de fora não
conseguem ir muito longe nestas áreas. Quando fazemos um compromisso, nós nos tornamos parte da família de Satan, onde somos recebidos para aprender, crescer e evoluir. 34. 35. Fazer um compromisso com Satan. Se eu tivesse tantas almas como as estrelas, eu daria todas para Mefistófeles. Dr. Fostas. Asterisco, por favor, leia as perguntas mais frequentes na parte inferior da página. O que acontece quando eu faço um compromisso formal de Satan? Satan olha para os dele. Satan nos dá força interior e nos tornamos muito fortes em espírito. Ao contrário das religiões do caminho da mão direita, onde os adeptos estão sempre orando e buscando o seu Deus, Satan vem a nós por conta própria. Muitas vezes, podemos senti-lo. Ele vem para nos guiar quando estamos por baixo, preocupados ou a enfrentar problemas. Ele nos põe na linha e nos direciona para o que precisamos fazer para estarmos focados e felizes. A base do satanismo espiritual está em nossa finalização do trabalho de Satan para a humanidade. Este é o objetivo da divindade, que é realizada através da meditação de poder. A humanidade está em um nível muito baixo espiritualmente. Quando começamos a meditar, nós experimentamos profundas mudanças positivas em nossas vidas. Satan e seus demônios, os deuses originais, nos protegem e olham para nós à medida que podemos transformar e conseguir poder pessoal. Com Satan, temos a proteção que os de fora não têm. Nós podemos avançar nos poderes da mente e da alma, tanto quanto desejamos. Por fora, isso pode ser perigoso. Satan também nos dá conhecimento. À medida que nos transformamos e crescemos, nossa vida muda para melhor e somos muito mais felizes. Nós aprendemos através de Satan como assumir o controle de nossas próprias vidas e destinos, em vez de estar à mercê do fado. Aprendemos a nos curar e a cumprir os nossos próprios desejos, usando os poderes da nossa mente e da nossa alma. Ao fazer um compromisso, nos realizamos um ritual formal. Isso é feito por livre escolha. Estamos a fazer uma escolha, em vez de sermos arrastados para alguma igreja cristã e recitando orações enlatadas, roubado e corrompido de mantras orientais, na frente de um bando de idiotas. Com o conhecimento e investigação, podemos provar além de qualquer dúvida que o Nazareno, Jeová e sua laia são todos personagens fictícios, roubados e corrompidos de conceitos para remover todo o conhecimento espiritual para que uns poucos escolhidos possam governar o mundo usando os poderes do mente e alma. Pelo facto de muitos terem sido fortemente doutrinados com esses personagens e o que eles representam, inimigos de Satan, os renunciamos permanentemente no ritual de dedicação. Isso se prova psicologicamente saudável e libertador. 36. O ritual de iniciação é muito pessoal, a menos que tu decidas ter amigos para participar, ou estão a fazer isso como parte de um grupo. Tu vais precisar de uma ou mais velas pretas, azuis ou vermelhas, quantas tu quiseres. Uma agulha ou navalha esterilizada. Um pedaço de papel limpo, grande o suficiente para escrever a oração abaixo. Uma caneta seca, onde tu assinas teu nome no sangue, mergulhe a ponta da caneta em teu sangue. Escreva a seguinte oração. Ante ao todo-poderoso e inefável Deus Satan/Lúcifer, e na presença de todos os demônios do inferno, quem são os deuses verdadeiros e originais, eu, diga teu nome completo, renuncio a toda e quaisquer alianças passadas. Eu renuncio o falso Deus judaico-cristão Jeová, eu renuncio seu vil e desprezível Filho Jesus Cristo, e eu renuncio a seu maligno, odioso e podre Espírito Santo. Eu proclamo Satan/Lúcifer como meu único Deus. Comprometo-me a reconhecê-lo e homenageá-lo em todas as coisas, sem reservas, a desejar em contrapartida, a sua assistência multiforme na conclusão bem-sucedida dos meus esforços. É importante tomar banho antes de quaisquer rituais que executes, isso é feito por respeito. Quando estiveres pronto, tu podes acender a vela. Retire a agulha, pique o dedo indicador de sua mão esquerda, aperte um pouco para extrair o sangue. Assine teu nome com o sangue. Recita a oração em voz alta ou em tua cabeça. Dobre o papel e deixe-o queimar no fogo da vela. Muitos de nós ficaram e meditaram até que a vela tenha queimado a si mesma. No final do ritual, feche com as palavras que assim seja e um alto salve Satã. 37. Perguntas e dúvidas mais frequentes. Pergunta: posso realizar o ritual mais de uma vez? Resposta: não. Rituais satânicos são reais e vinculativos. O ritual deve ser feito apenas uma vez. Pergunta: eu executei o ritual. Eu mal pude pôr sangue no papel.
O ritual ainda é válido? Resposta: sim. A quantidade de sangue não importa, isso é apenas uma formalidade. O que está em nossos corações e nossas intenções são muito mais importante do que a quantidade de sangue na nossa assinatura. Pergunta: posso reverter o ritual em uma data posterior? Resposta: rituais satânicos, ao contrário dos rituais de outras religiões, são reais e permanentes. Recebi um número muito pequeno de cartas de pessoas que estavam confusas e perseguidas pelos cristãos. Uma pessoa realizou um ritual inverso e Satan a deixou totalmente. Satan não empurrar-se para ninguém. Os cristãos e muçulmanos estão enganados. Eles acreditam que seu Deus seja amoroso e misericordioso. Na verdade, este monstro é rancoroso, defensivo e odiador de seres humanos. Quando estamos com Satan, estamos sempre sob sua proteção. Ele olha para nós e entramos numa nova vida em que não temos mais a preocupação que os outros suportam. As coisas não são perfeitas, mas são sempre muito melhores. Satan não pune as pessoas que o rejeitam, ele simplesmente sai. O indivíduo é deixado sozinho para suportar os tormentos do inimigo. Essas pessoas escreveram para mim porque depois de vários meses, elas estavam a implorar para Satan aceitá-las de volta. O inimigo não fez absolutamente nada por eles. Todos estavam extremamente arrependidos de terem deixado e muito desesperados para voltar. Pergunta: eu sou menor de idade e meus pais me causariam problemas sérios se me pegassem a fazer um ritual satânico? Resposta: se não há absolutamente nenhuma maneira que tu possas realizar o ritual, sem se colocar em perigo, tu podes executá-lo em teu templo astral. www.joyofsatan.org/temple.html. Tu podes fazer o ritual acima quando estiveres mais velho. Realizar a dedicação no plano astral é tão válida como fazê-la fisicamente. Satan é muito compreensivo sobre os adolescentes que são forçados a aceitar o cristianismo, enquanto viverem em casa e serem menores de idade. 38. Pergunta: eu sou menor de idade e vivo em um lar cristão/islâmico e meus pais me forçam a ir à igreja/mesquita e participar de sacramentos. Eu ainda posso fazer a dedicação? Satan vai ficar com raiva de mim. Resposta: tu ainda podes realizar o ritual. Satan entende. Contanto que tu sejas leal a ele em teu coração, ele não vai ficar com raiva de ti. Aqueles de vós que são menores de idade e não são livres, não há necessidade de revelar tua fidelidade a Satan a ninguém. O que está em teu coração é mais importante que qualquer outra coisa. Satan nos aconselha no auge a não revelar a nossa religião às pessoas de fora. Se isso for nos prejudicar de alguma forma, isso é especialmente importante para os adolescentes. Apenas renuncie ao Deus cristão ou islâmico em tua mente, se tu és forçados a participar de qualquer deste lixo. Satan sabe que pode ser perigoso e, em alguns casos, até mesmo risco de vida para os adolescentes que vivem em lores cristãos ou muçulmanos, se revelares tua lealdade a ele. Eu fiz o ritual dedicação há vários anos, à meia-noite, em 30 de abril. Minha vida mudou drasticamente para melhor ao longo destes últimos anos. Eu encontrei a felicidade e profunda alegria como eu nunca tinha experimentado antes. Não tenho dúvidas de que Satan/Lúcifer é o Deus criador da humanidade. Não há palavras para expressar meu mais profundo amor por ele. Ele me tocou as lágrimas muitas vezes e abençoou a mim e minha família profusamente. Encorajo vivamente todos a realizarem o ritual de compromisso. Eu nunca conheci um ser tão lindo, amoroso e magnífico quanto o meu amado pai Satan. Exaltado seja o seu nome e que ele reine para sempre. Sumo Sacerdotisa Maxine Dietrich. 39. As origens do satanismo no Extremo Oriente. Após anos de investigação e orientação de nosso amado pai Satan, descobrimos as verdadeiras origens do satanismo. Nós chegamos à conclusão, a saber que o judaísmo, o cristianismo e o islamismo ser farsas inigualáveis e viciosas sobre a humanidade, que as reivindicações destes programas fazem no que diz respeito às origens da humanidade a serem no Oriente Médio são mentiras encobertas e ilusões para confundir as pessoas a respeito da verdade. Os conhecimentos e ensinamentos espirituais foram para o Egito e a Mesopotâmia a partir do Extremo Oriente. O Extremo Oriente também foi de onde o judaísmo e o cristianismo roubaram suas doutrinas, após corrompê-las e substituí-las por sujeira impostora, com o objetivo de remover todo o conhecimento espiritual da população. Sua trilha é repleta de mentiras com assassinado, tortura, condenado e
Degeneração espiritual da humanidade. Mentiras em demasia são necessárias para estes programas para encobrir a seus rastros fétidos de cadáveres, destruição de artefactos históricos e corrupção horrenda. Ao fazer qualquer investigação e estudos pessoais em relação às disciplinas do Extremo Oriente, é muito importante lembrar que infelizmente, estes têm sido fortemente poluídos com lixo e mentiras cristãs, como quase todo o resto. O objetivo verdadeiro do satanismo, a palavra nome raiz Satya e todos os nomes e variações de Satan significam verdade em sânscrito, que é uma das línguas mais antigas do mundo, é avançar as nossas almas e nos fortalecer. Porcarias sem sentido, como referências a certa moralidade e conduta pessoal devem ser eliminadas. Estes, na verdade, não têm nada a ver com a obtenção dos poderes da mente e da alma. Conhecimento e aplicação desse conhecimento são a única chave. Até o século XIII, práticas de Yantra-Tantra prosperaram de forma generalizada em toda a Índia Oriental. No século XIII, os invasores muçulmanos destruíram as famosas universidades e centros de aprendizagem de Yantra-Tantra e arruinaram milhares de volumes da literatura na forma de livros, manuscritos e símbolos. As pessoas que praticavam a arte de Yantra-Tantra foram massacradas e aqueles que foram capazes de salvar suas vidas escaparam para o sul da Índia, e países como o Nepal, Tibete, Barma, Ceilão e Java. Em tempos mais recentes, os invasores chineses, que saquearam o Tibete, destruíram ainda mais mosteiros e literaturas de Yantra-Tantra. Trecho de Power of Mantra and Yantra, por P. Kurana. Como podemos ver facilmente a partir do trecho acima, o cristianismo e o islamismo não são nada mais do que ferramentas formidáveis para destruir toda a verdadeira espiritualidade e substituí-la com falsidades impostoras e corrupções. Muito tem sido destruído. Satan nos leva à verdade através do nosso próprio estudo e através da abertura nossas almas e mentes. 41. As raízes e as origens do verdadeiro satanismo. Depois de anos de investigação sobre o satanismo, descobrimos que suas origens estão no Extremo Oriente. Ao iniciar alguma investigação sobre satanismo, geralmente olha-se para o ocultismo ocidental, e este foi completamente corrompido e infestado com sujeira judaica. Quase tudo no ocultismo ocidental tem suas raízes no Extremo Oriente. O ocultismo ocidental está repleto de letras, numerologia, anjos e outras porcarias hebraicas. Nossos deuses originais que nos deram conhecimento espiritual foram blasfemados e feitos em monstros horríveis. Quando rastreamos tudo isso de volta às suas origens no Extremo Oriente, os nomes de nossos deuses em sânscrito são reverenciados e elevados à altíssima estima que eles merecem. O nome Satan, que significa inimigo, em hebraico, significa verdade e Deus Criador em sânscrito. Claro, o povo de mentiras consideraria a verdade como seu inimigo mortal. A civilização não começou no Oriente Médio como somos levados a crer. Suméria, Egito e outras civilizações antigas obtiveram seus ensinamentos espirituais e conhecimento oculto do Extremo Oriente. A edição em brochura moderna do Necronomicon, no prefácio, os editores admitem que este texto tenha suas origens em sânscrito. Qualquer pessoa com conhecimento de sânscrito pode ver que isso é verdade em muitas das palavras e nomes nesse livro. Reichsführer Schindler, que era um satanista, conhecia a verdade sobre nossas origens espirituais no Extremo Oriente e enviou uma expedição ao Tibete, onde os alemães foram muito bem recebidos. A expedição trouxe cerca de 30 monjas budistas tibetanos para Berlim, todos eles morreram em um ritual de suicídio em grupo, na primavera de 1945, com a queda do Terceiro Reich. O verdadeiro satanismo pode ser encontrado em Kundalini, Serpente, Yoga e Tantra do caminho da mão esquerda. Infelizmente, como em tudo, houve algumas corrupções nas disciplinas acima mencionadas, onde a ferramenta judaica do cristianismo tem infestado, mas a maioria de vós que se dedica a Satan vai sentir a verdade nas doutrinas básicas. Adquirir conhecimento também significa peneirar as impurezas em sua busca obsessiva e implacável para dominar o mundo e para tomar o lugar do nosso verdadeiro Deus Criador, que é conhecido como Satan. Os judeus usaram tudo em seu poder para destruir, perverter e corromper todo o verdadeiro conhecimento espiritual. Assassinato em massa de sacerdotes e sábios gentios. Destruição sistemática através de infiltração de todos e quaisquer organizações ocultas gentias proeminentes, tais como a maçonaria, que agora é uma outra ferramenta para o comunismo judaico, deixando um longo rastro de assassinatos e
Mais assassinatos e mentiras para encobrir o mau cheiro de toda essa corrupção. Kushi Oredionda. 42. O resultado final é o comunismo, que é a remoção final de todo o conhecimento espiritual / oculto do povo gentil, enquanto que os mestres judeus assumem a posição de Deus. Em preparação para isso, quase todas as páginas da Bíblia judaico-cristã têm a palavra judeu, judeus e / ou Israel nela. Sua agenda é baseada em tomar nomes, lugares, datas importantes e conceitos de gentios e substituí-los com os seus personagens fictícios, arquétipos e ensinamentos corruptos para nos desarmar espiritualmente. Eles usam essas mentiras para alegar que eles foram os fundadores de todas as religiões, civilização e ensinamentos espirituais. A maior de suas mentiras é a de que eles são os escolhidos de Deus. Muito disso também é subliminar. Escolas exclusivamente judaicas onde os judeus aprendem a argumentar e obter o conhecimento necessário para destruir os gentios são chamados de Shivas. O nome foi roubado do poder masculino da Kundalini, o consorte de Shakti feminina. Em outras palavras, os cérebros que dirigem o poder espiritual manifestam no plano material de uma maneira específica. Aqueles que são qualificados aqui podem ver facilmente a conexão. Muitos livros, mesmo em nível universitário, afirmam que o judaísmo seja a mais antiga das religiões, o que é uma mentira. Um bom exemplo do uso de uma história fictícia é o Estado da Palestina. Eles obtiveram este Estado através de mentiras. Desde então, o povo palestino tem sofrido terrivelmente. Nunca houve qualquer paz no Oriente Médio com o estabelecimento do Estado bandido de Israel. Essas mentiras têm dado ao povo judeu privilégios especiais e uma história do qual eles não têm direito. Poder oculto está dentro de todos nós. Ao remover este conhecimento e mantê-lo para si mesmos, os judeus podem lançar maldições em quem eles escolherem, e a vítima gentia está impotente, sem qualquer conhecimento ou poder espiritual. Eles até se gabam disso e de muito mais nos protocolos dos sábios de Sião, indicando a aura de proteção que eles colocaram em torno de todo o seu povo. Então quando a merda cai realmente em todos os gentios, a lutar uns contra os outros, por causa da instigação judaica, o seu próprio povo estará protegido. O cristianismo não só remove o conhecimento espiritual e substitui-o com mentiras judaicas, mas também se auto-perpetua através do uso das energias dos crentes. Esta ferramenta poderosa judaica deve ser destruída, pois o resultado final é o comunismo judaico, como pode ser facilmente visto na mensagem bíblica como um todo e nos sermões do personagem nazareno inventado judaico. Maya significa ilusão em sânscrito. Muitos estão preocupados com o calendário Maya, que afirma que o fim do mundo seja no ano de 2012. Dada a investigação que fiz, estou longe de terminar aqui. Os nomes de muitas civilizações, especialmente muitos outros antigos, têm suas origens em sânscrito, como a sumeriana/sumerariana. A conexão Maya faz sentido. Acreditamos que 2012 possa ser o ano em que os gentios como um todo acordarão para o feitiço judaico e farsa do cristianismo. 43. Um rabino judeu certa vez afirmou que a letra hebraica Val que está em sua numerologia é 6, é também o W semita. www, World Wide Web da internet, é igual ao 666 que os judeus têm chamado de número da besta. A informação na internet não pode ser controlada. Esta será a ruína deles. Para encerrar, eu gostaria de acrescentar algumas informações muito importantes sobre os ensinamentos orientais que agora temos à nossa disposição hoje. Com na maioria de tudo, muito do que temos hoje foi infestado com mentiras cristãs. Não é diferente dos ensinamentos da nova era, que são paganismo e bruxaria cristianizados. Ao investigar Kundalini Yoga e Tantra do caminho da mão esquerda, pode-se ver na essência os símbolos, os mantras, as palavras e as técnicas, a essência e fundamentos satânicos. A coisa mais importante que se pode fazer ao ler qualquer coisa de yoga é perceber que muito do que temos agora disponível para nós foi corrompido. O conhecimento espiritual tem sido terrivelmente profanado e blasfemado com conotações cristãs e poluição relacionada. Não existem leis como tal. Toda a porcaria sobre celibato, abster-se de comer certos alimentos, observando certas virtudes, falta de vontade e desprendimento e afins, não são só escória, mas conselhos muito prejudiciais em muitos aspectos. Estas restrições, juntamente com os seus conselhos relacionados em como erguer a serpente, abrir os chakras, alinhar os chakras, e muito mais foram propositadamente profanados para impedir que a maioria das pessoas alcance a
divindade, e para a pequena percentagem que é bem-sucedida em erguer essas energias, como Gopi Krishna, tenham problemas muito sérios e também desastre pessoal. Eu tenho feito o suficiente estudar, juntamente com a experiência pessoal, para saber isso. Além disso, essa ausência de desejo, que continua a aparecer em muitos dos ensinamentos orientais, que foram corrompidos com sujeira cristã, que por si só mostra a besteira total e mentiras. Total ausência de desejo igual morte. Se alguém realmente tem ausência de desejo, então não se iria meditar, nem trabalhar no sentido de fazer avançar a si mesmo e buscar a iluminação. Estaria morto? Esses falsos ensinos estão lá para desarmar e impedir aqueles que adquirem energia das disciplinas acima de usá-la. Usando nossos poderes através magia branca e negra é o que o inimigo mais teme. É por isso que estes ensinamentos foram corrompidos. Quanto à ausência de desejo, a única verdade nisso é que se alguém fizer esses exercícios fielmente, irá levá-la às drogas que alteram a mente e vícios relacionados. O verdadeiro tantra do caminho da mão esquerda é viver a vida ao máximo, a entrega ao prazer, enquanto se trabalha para a iluminação através da meditação e conhecimento da forma satânica. Muitos livros sobre yoga contradizem uns aos outros, o que revela a informações corrompida. Tu tens que abrir sua mente e tal. Lendo de tudo, mas de uma forma satânica. Peneire a besteira cristã que, infelizmente, tem infestado quase tudo. 44. Na capacitação de nós mesmos, verdade seja dita, falo por experiência aqui. Não existem leis dietéticas especiais. Não há maneiras especiais de se viver ou ser. Em outras palavras, tu és livre para seres tu mesmo e viver tua vida como escolheres. Não existem tabus sexuais, o que significa que tu és livre para fazer sexo como escolheres, com quem escolheres e tão frequentemente quanto escolheres. A única coisa que é relevante nestas disciplinas é prática constante, e nada mais. A essência desses ensinamentos são todos sobre o desenvolvimento dos poderes da mente e da alma, que são abertos a todos no universo. Tu não tens que viver tua vida por certas leis. Energia faz o que é dita para fazer. A única coisa que precisas é de conhecimento exato. O conhecimento sobre como chegar lá e como ser o mais poderoso que Pilders. Como satanistas, nós trabalhamos para desenvolver e promover os poderes conhecidos como os DRIS, como telecinese, telepatia, levitação e assim por diante. Estes são presentes de Satan para nós. Desenvolver nossos poderes pessoais para causar mudanças desejadas em nossas vidas ou na vida de outras pessoas usando os poderes de nossas mentes e almas. Usar poderes que obtemos ao fazer yoga, meditação, mantras etc., para melhorar nossas vidas, estabelecer a justiça se formos injustiçados, adquirir riquezas, curar e ou qualquer outra coisa que desejemos. A maioria dos ensinamentos e doutrinas das religiões antigas foram corrompidos. Ignore-os. Os exercícios, tais como aqueles em reta e Kundalini Yoga, exercícios respiratórios, exercícios de artes marciais etc., estes são outra matéria e são muito poderosos em elevar o assim chamado poder vital, vril, chi. Essa é a essência do satanismo verdadeiro. O desejo é a chave para um trabalho eficaz de bruxaria. Quando nossas mentes e almas tornam-se poderosos através da meditação, yoga e mantras, o que nós desejamos, muitas vezes manifesta-se em nossas vidas, mesmo sem qualquer trabalho ou ritual. Eu sei disso por minhas próprias experiências pessoais. Desejo só vai se realizar, se tiveres poder. 45. Símbolos satânicos. É um facto triste que poucos satanistas saibam o verdadeiro significado de nossos símbolos. A maioria pega informação falsa e errônea de fontes cristãs. Cristãos mostram sua estupidez e ignorância incessantemente. O conhecimento é o seu inimigo mais formidável, pois nenhum golpe, nenhuma trapaça e nem quaisquer mentiras podem ser bem-sucedidas quando se tem conhecimento da verdade. Cada símbolo satânico representa um significado espiritual poderoso em relação à humanidade alcançar a divindade da perfeição e da imortalidade física e espiritual. A maioria, se não todos os símbolos satânicos, pertencem ao verdadeiro conhecimento espiritual e à alma humana. A serpente é o símbolo mais sagrado no satanismo. A serpente representa a força Kundalini na base da coluna vertebral. Quando a serpente é ativada através da meditação e exercícios específicos de energia, ela sobe através dos 7 chakras, trazendo a consciência intensa, iluminação, poderes, habilidades psíquicas e onisciência.
A cobra naja. Encapuzada, vista em muitas esculturas e pinturas antigas no Egito, simboliza a consciência expandida. Resultado do aumento da serpente. Este é o fundamento verdadeiro do satanismo, a ascensão da serpente. Aqueles que são bem-sucedidos na elevação da energia serpentina estão em um nível espiritual muito mais elevado e não podem mais ser enganados pelo cristianismo e seus programas relacionados. O pentagrama apontado para baixo simboliza a energia a entrar em nosso chakra coronário por cima. O relâmpago satânico simboliza Satan como nosso verdadeiro Deus Criador. O raio é a força vital, a bioeletricidade. Todos os símbolos no satanismo apontados para baixo representam a energia a descer, dar vida e fortalecer a alma humana. A cruz de ferro com braços iguais é vista na maioria dos sigilos dos demônios e representa o alinhamento dos chakras e a forma da alma humana. 46. Lúcifer tem vários sigilos. Tudo tem a ver com alcançar a divindade. Seu símbolo à esquerda representa o verdadeiro Graal. Este é o cálice que contém o elixir da vida. A Igreja Católica roubou este conceito e o corrompeu. O Graal é parte da Magnum Opus, o potencial de que temos dentro de nós mesmos. Não é um objeto material, mas um conceito. O sangue dos chakras é a energia que vazar quando estimulados. O Graal é descrito como sangue real. Este é o sangue dos chakras. Os símbolos da esquerda são de Astaroth. Ambos foram derivadas do eque egípcio. O eque egípcio representa a chave para a alma e o chakra cardíaco. O glifo para o planeta Vênus foi derivado do eque. Tanto o planeta Vênus quanto o chakra cardíaco são de Astaroth. As cores vermelho, branco e preto remontam ao Egito Antigo. Egito era conhecido como a Terra Preta e Vermelha e foi o centro da alquimia espiritual. A alquimia espiritual é a transformação da alma humana na divindade. Através desta transformação, completamos a obra inacabada de nosso Criador que é Satan. As cores vermelho, branco e preto são uma das três principais nadis da alma humana. O Ida é preto, a Pinglo é vermelha e a Sushumna é branca. Trevas. A associação das trevas com o satanismo foi totalmente distorcida. Esta não é sobre fantasmas, assombrações ou qualquer outra porcaria como estas. Trevas satânicas têm a ver com o Yin e Yang. Esta representa o lado feminino da alma. A mente subconsciente que temos acesso através da meditação. A serpente de Satan é o lado feminino da alma. O lado masculino da alma é o lado lógico esquerdo do cérebro. O lado feminino é o lado direito do cérebro. A alma tem dois polos, positivo e negativo. Tanto o masculino como o feminino devem trabalhar juntos. O lado masculino lógico, o lado esquerdo do cérebro, dirige o lado feminino através do pensamento e da vontade. O lado feminino da alma é a força motriz da alma. O lado feminino faz manifestar os pensamentos e as ideias geradas a partir do lado lógico masculino. O lado feminino também é o aspecto criativo da alma, sonhos, música, sentimentos e intuições. O poder de dirigir seu próprio destino e a liberdade espiritual que vem com isso são do lado feminino da alma. As igrejas cristãs e sua laia relacionada, como o islamismo, trabalharam para promover uma imagem de inferioridade da mulher, com o islamismo a ser brutal com as mulheres e as difamações incessantes às mulheres na Bíblia judaico-cristã. Tudo isso reflete a nível subconsciente para suprimir e negar o poder feminino da alma. Através de séculos deste lixo aplicado, que nada mais é do que um programa para remover a espiritualidade, o lado feminino da alma e seus poderes se atrofiarão. 47. É por isso que a humanidade e o mundo estão em uma confusão tão feia agora. Isso criou um desequilíbrio mais grave que se tornou geracional. Satanismo trabalha através da meditação de poder para capacitar o lado feminino da alma para recuperar o equilíbrio e restaurar a saúde espiritual, juntamente com a capacitação do indivíduo. O garfo do diabo é na verdade um símbolo muito antigo a anteceder o cristianismo em milhares de anos. Este símbolo teve origem no Extremo Oriente, de onde o cristianismo e sua raiz judaica roubaram copiosamente e horrivelmente perverterão e corromperão, a fim de destruir o conhecimento espiritual e manter o poder espiritual nas mãos de uns poucos escolhidos. Este é conhecido como Trisul e simboliza a perfuração através dos três nós, na base, coração e sexto chakras, também conhecido como Granthis em sânscrito.
Para a serpente subir, todos os três devem ser abertos. O trisul simboliza a energia serpentina a perfurar através dos três grantes. A imagem de Baphomet do ocultismo ocidental foi tomada a partir da imagem de Shiva, acima. Note a posição dos braços, uma a apontar para cima e o outro para baixo. O Baphomet, novamente, é um símbolo tanto dos aspectos femininos quanto masculinos da alma. Observe que o Baphomet, tanto masculino quanto feminino, como também é visto nas imagens do egípcio Akhenaton. Os chifres são símbolos de Mercúrio, que é o vril, chi, força vital, prana, etc. As asas da alma representam a liberdade espiritual. O bode simboliza a fertilidade em multiplicar a força vital. Vril, que é ativa e ergue a serpente. O bode de 1000 juventudes está a se referir ao chakra coronário. Sahasrara, que em sânscrito que significa lótus de 1000 pétalas. Os chifres são um símbolo da força vital, o vril, chi. Isto é simbolizado pelo glifo do planeta Mercúrio, mostrado logo a seguir. 48. Mercúrio é conhecido como o mensageiro dos deuses. Deuses é uma palavra código para os chakras. Observe os chifres mostrados na imagem de Azazel, à esquerda, com os raios brilhantes a saírem de sua cabeça, que representa a serpente acesa. A pirâmide é um símbolo da forma do chakra humano. O cume separado representa o trabalho inacabado e o olho que tudo vê representa a gnose e a omnisciência quando alcança-se a divindade. Este estado é também conhecido como samadhi ou superconsciência. A imagem à esquerda foi tirada da nota de um dula americana. Os Estados Unidos, seu governo e tudo mais foi fundado sobre princípios maçônicos e não é cristão. Em qualquer trecho da imaginação. A maçonaria original, antes de ser infestada por judeus e cristãos, era de Seiton. 666 é o quadrado cabalística do Sol. 666 é o todo importante chakra solar. O verdadeiro significado do templo de Salamen é templo do Sol. Sol On e On são todas as palavras para o Sol. Sol é uma palavra próxima da palavra inglesa Soul, alma. On é um nome dado pelos hindus ao Sol espiritual e On é uma palavra egípcia para Sol. O simbolismo do Templo de Salomão foi roubado pelos judeus e transformado em um personagem fictício, como acontece com o fictício Nazareno e quase tudo na Bíblia judaico-cristã. O verdadeiro significado do Templo do Sol é espiritual. Ele simboliza a alma aperfeiçoada, onde os raios do chakra solar 666, que é o centro da alma e circula a energia espiritual, irradia em 8 raios separados. A alma a brilhar é simbolizada pelo Sol. 8 é o número de Astaroth. Esta também é a Nova Jerusalém. O nome de Jerusalém também foi roubado e corrompido em uma cidade em Israel. Jerusalém é um conceito. A alma aperfeiçoada a brilhar também é simbólico como a luz. 49. Nota sobre os dois símbolos satânicos aqui, o número 8 é o símbolo do infinito / imortalidade. O 8 é virado de lado. A cruz dupla simboliza a alma humana nos chakras solar, 666, e cardíaco / ombros. A estrela de 8 pontas à direita é a estrela de Astaroth. A Igreja Católica a rotulou como sigilo da besta. Qualquer coisa que tenha a ver com a espiritualidade tem sido difamada, caluniada, blasfemada e profanada pelas igrejas cristãs. A alma aperfeiçoada a brilhar também é simbólica como a luz. O símbolo de Astaroth representa o equilíbrio, obtido quando ambos os Nadizida e Pinglo estão igualmente ativos e a Sushumna não está mais adormecida. A caveira e ossos é um símbolo da fase Nigredo. Transformação, da Magnum Opus, a transformação da alma para a divindade. Esta é a fase de morte no trabalho, antes que a alma seja purificada para a divindade. A impuro é separado do puro. O sol negro, o corvo, o pássaro preto e a cor preta também simbolizam a fase Nigredo, transformação. O sol negro é o sol astral. O pavão é sagrado para Seiton e representa o estágio multicores da Magnum Opus. A seguir o Nigredo. Lúcifer, estique tua cauda e leva-me longe a toda velocidade pela passagem estreita do Vale da Morte para a luz da aurora, o palácio dos deuses, Izanatamilni. A cruz invertida é um símbolo muito antigo, sim, a antecipar o cristianismo e sua raiz judaica em milhares de anos. Seu verdadeiro significado simboliza a maneira correta de alinhar os chakras. O todo importante chakra solar, 666, é apontado para baixo e dá à alma o seu poder.